Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Deixe a morada do seu coração em ordem para receber a visita certa. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja em paz, gozando de perfeita saúde. Hoje é o episódio de número 247 do nosso Curta Palavra. São 247 encontros nas manhãs aqui para a leitura das Escrituras. E o que é que isso significa? Tem um significado muito especial, porque curiosamente, hoje eu estou completando 47 anos, não parece, eu sei, mas muito grato aqui também com o meu copinho novo de café que eu ganhei ontem, de uma generosa homenagem do Coral Unicanto, qual eu faço parte da Igreja da Graça. Além de ter ganho também esse copinho, vamos tomar muito café. E hoje a gente quebrou então o protocolo aqui do uso da nossa xícara diária para mais uma vez agradecer as manifestações de carinho. Em alguns encontros a gente vai estar aqui tomando cafezinho nesse novo kit. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui com vocês. Enfim, eu vou convidar vocês para a gente ler o texto, é melhor. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilha com algumas pessoas aí, com pelo menos 47 pessoas. Aí tá aí um bom presente para você nos oferecer nesse dia, né? Conseguir 47 novos inscritos para o canal, cada um de vocês, tá bom? Tá certo? Mas vamos ler. Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo 14, que diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons, se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito,
como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você disse. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino. Este traz uma revelação. Aquele que fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou, quando muito, 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Esse capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios é uma continuidade do que ele estava falando no momento anterior, quando ele fez aquela descrição sobre o amor. E antes de entrar na sessão sobre o amor, ele disse que ia mostrar um caminho mais excelente. E ele inicia essa sessão dizendo que o amor é algo que nós precisamos seguir, né? Então, assim, seguir o amor e procurar com zelo os dons. No momento anterior, ele fez uma descrição sobre o amor. Ele não estava simplesmente dando 10 passos para como amar, mas ele estava dizendo o que o amor é. E aqui ele está dizendo, olha, depois de ter dito a vocês o que o amor é, sigam isso. Sigam
o amor, sigam essa possibilidade de ser, sigam essa possibilidade de viver. Fará bem a vocês mesmos e às pessoas que te cercam. E procurem com zelo dons espirituais. É fato aqui que ele deixa um espaço para a gente pensar que pode existir uma procura não zelosa, pode existir uma procura que não seja adequada, e ele estimula que essa procura zelosa dos dons, ela deve ser marcada por essa intensidade da busca pelo dom de profetizar. E aqui 3 palavras ele vincula a esse dom de profetizar, que é a edificação de pessoas. Quando você não apenas ouve um sermão, um faça isto, faça aquilo, faça desse jeito, faça do outro jeito, mas quando você, pela palavra, é edificado. Jesus, ele disse isso aos seus discípulos: vocês já estão purificados pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então a palavra em si tem esse poder purificador e ela gera essa possibilidade em nós de edificação. Mas essa palavra também ela é parenética, ela é exortativa. E exortação aqui não é simplesmente aquilo que as pessoas, quando pensam na palavra exortação, a origem aqui grega é a parênese, é a orientação, é o encaminhamento, é o direcionamento, é o estímulo a ser. E também a possibilidade da profecia é de consolar. Então esse tripé daquilo que a palavra proclamada em Deus pode fazer. Ela pode edificar e deve edificar, ela exorta, conduz no caminho e ela também consola. E Paulo então vai dando uma série de orientações aqui do que fazer na comunidade, de como essas relações, como lidar com os dons espirituais, os quais ele falou no capítulo 12, no capítulo 13 ele fala sobre o amor, e aqui ele continua falando especificamente sobre o uso cultico dessas expressões carismáticas, Como é que isso deve se proceder no culto. E tem uma palavra que esteve presente em vários momentos da fala de Paulo aqui, que é edificar, Edificar é algo que acontece processualmente, e o processo de edificação, além de ser processual e gradativo, ele vai colocando sobre determinado fundamento, e no caso, para a nossa experiência cristã, o fundamento é Cristo. Nesse fundamento nós vamos edificando, passando por etapas. Essas etapas elas vão sendo construídas, e essas etapas elas vão sendo importantes na formação comunitária e na formação individual. Além dessa palavra edificação, Paulo fala dessa conciliação necessária entre o carisma espiritual e também a ilustração. Uma coisa não anula a outra. O entendimento, a compreensão, o aprimoramento. É lamentável quando a gente fica nos extremos da negação do conhecimento ou na supervalorização do conhecimento, que pode incorrer num racionalismo, ou na supervalorização da dimensão espiritual, que pode também incorrer no risco do espiritualismo, Então, que pode beirar o fanatismo também. É importante conciliar essas dimensões que foram dadas por Deus. Da mesma fonte vem a capacidade de pensar, de refletir, de averiguar e também de sermos tomados, arrebatados por essa dimensão mística, A nossa série sobre Paulo, no sábado, no Café com a Bíblia, fala dessa dimensão mística do apóstolo Paulo, do misticismo do apóstolo Paulo, e também como ele foi afetado pelos valores do reino de Deus. Então, assim,
quando ele falava sobre o amor, ele disse: quando eu era menino, pensava como menino. E novamente ele traz aqui a ideia de não ser menino no entendimento. Na maldade, sim, como crianças, mas no entendimento, pessoas maduras. Façamos essa oração nessa manhã para que sejamos pessoas maduras. Muitas outras coisas foram colocadas nesse texto, tem um tema aí que a gente não vai ter como esboçar aqui, mas chamando sempre a atenção da necessidade de olhar o pano de fundo, o transfundo cultural sobre a questão das mulheres permanecerem caladas nas igrejas, e a gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas temos falado repetidas vezes que essa carta ela é endereçada para uma circunstância específica, para uma cultura específica que tinha necessidades, mas ela também tem um ensino na sua dimensão inspirativa que nos alcança, assim como te alcança ainda hoje, mas nós não podemos literalizar aquilo que lemos, nós precisamos saber qual é o fundo, porque nessa circunstância aqui, Paulo empregou esse comentário em relação às mulheres ficarem caladas na igreja, porque não é permitido para a mulher, que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Provavelmente você, mulher, ao ler isso, pode até, não sei se fica chateada hoje ou se você ri. Uma vez eu estava num grupo de leitura e algumas irmãs riram nessa parte, né? Foi muito interessante isso. Mas a orientação final: procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A chave está aqui: decência e ordem. O Espírito nos conduz e nos ajude a fazermos coisas que edifiquem, que possamos usar a palavra vinda da parte de Deus para edificar, exortar e consolar, e que a gente possa ser pessoas maduras, né? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Por isso nós oramos, Senhor, nessa manhã, nesse tempo, pedindo que sejamos assim como o Senhor deseja, assim como o Senhor é o Deus de paz, que sejamos construtores da paz, que sejamos instrumentos da paz, que a nossa vida possa ser usada para trazer edificação a outras vidas, exortação e consolo, mas que também estejamos abertos para pelos outros sermos edificados, exortados e consolados nas nossas necessidades. Quando o dia da lágrima, a gente possa ter pessoas também que sejam instrumentos do Senhor para nos consolar. Louvamos o Teu nome nessa manhã, te agradeço pela oportunidade de estar aqui, pelo dom da vida. Em Ti nós nos movemos e existimos. Tudo que somos vem de Ti. E se cheguei até aqui, cheguei pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor. Te dou graças por isso, por tantas pessoas que me ajudaram a ser o que sou hoje e ainda estou no caminho, procurando, seguindo o aperfeiçoamento. Me ajude nisso, nos ajude nisso. Muito obrigado pelos meus pais, fonte primeira da minha formação, da minha instrução, da orientação para a vida, de caráter e exemplo. Obrigado por tê-los ainda, meu pai e minha mãe. Obrigado pelas minhas irmãs, pelo meu irmão, pessoas também que são instrumentos do Senhor para a formação do meu caráter, na minha tenridade. Te louvo pela minha família, agora com Ivana, com Theo, que também têm sido instrumentos do Senhor para o meu aprimoramento e meu aperfeiçoamento. Mas por tanta gente que encontro e que sou encontrado, que me toca, pessoas que toco também, que me fazem ser melhor, que me inspiram, que me desafiam, que me desconstroem, que me estimulam. Obrigado, Senhor, por ter nos colocado nessa realidade, e o Senhor nos tem dado a oportunidade
de aprimoramento, e perdoa-nos se a gente tem demorado em perceber os sinais, as ações e os direcionamentos do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado por tanta generosidade que tem sido alvo, muito antes mesmo de chegar esse dia, de tanta gente que tem, de maneira muito generosa, me acolhido e dito palavras que têm feito tão bem ao meu caminho, à minha vida. Obrigado, Senhor, por esse dia especial, por esse episódio 247 do nosso Curta Palavra, por ter chegado a essa idade que o Senhor me concedeu. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, nessa manhã, dedicar para você uma canção que é uma oração, a nossa oração, a minha oração. De Ti Preciso, do Gabriel Guedes. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para que você possa ouvir a música, reler o texto e ser edificado por ela. Como disse, o texto tem muitos desafios que aqui no Curta Palavra a gente não tem como aprofundá-los. Eu já tomei muito tempo de vocês nessa manhã. Vai aparecer um card aqui, já apareceu, você pode também acessar através do card. Deixa o seu comentário. Hoje eu peço também, deixa aí as palavras de felicitações, né? E o alvo está lançado, viu? Pelo menos 47 pessoas aí para você conquistar para o nosso canal aqui como esse presente, tá bom? Sábado, se Deus permitir, a gente vai continuar a série A Mística Paulina e o Reino de Deus, o nosso Café com a Bíblia. Se você não pôde assistir os 3 episódios que nós já compartilhamos aqui, vai lá no nosso arquivo e acesse. Nosso endereço é www.teologiahoje.com.br, a nossa chave Pix, se você quiser e puder colaborar com o canal Teologia Hoje. Obrigado pelas felicitações, obrigado por estar aqui. Muito bom partilhar com você desse tempo. Estou feliz e sabendo dos desafios que são próprios da vida, mas muito grato a Deus por tudo que Ele é em nós, por tudo que Ele já fez, e que a sua esperança e a minha se renovem nessa manhã das coisas que Ele ainda vai fazer. Assim como eu desejo fazer nesse dia, aproveite o dia. Feliz quarta-feira.